Olá, professores, professoras. É um prazer estar aqui com vocês novamente para realizar mais uma formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento 2022. Sou Maria Tereza, professora da rede de língua portuguesa e, assim como vocês, atuo nos anos iniciais. Essa nossa conversa hoje, ela tem como foco, por um lado, resgatar por que é fundamental priorizar aprendizagens e o lugar de uma matriz de habilidades essenciais nesse processo. E, por outro lado, discutir a sequência didática 1 de língua portuguesa, do Aprender Sempre. Tá? Vale ressaltar que o Programa de Recuperação e Aprofundamento, ele tem o seu principal objetivo proporcionar ao estudante a possibilidade de aprender aquilo que é essencial e que deverá ser aprendido para garantir o segmento de sua trajetória para o ano seguinte. Então, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, tenho 56 anos, cabelos pretos, tão presos, uso óculos, estou vestindo uma blusinha verde bem clarinha, tá? E o meu óculos, ele é vermelho. Então, vou agora compartilhar com vocês os slides da nossa apresentação, tá bom? Então, aguarde um momentinho. Vamos lá. Então, como eu disse, hoje nós trataremos da sequência didática 2, né? E, mais uma vez, o foco é a gente olhar um pouquinho para as atividades do programa e o principal objetivo é proporcionar as habilidades que são essenciais aos nossos estudantes para garantir o segmento de sua trajetória escolar, né? Então, no próximo slide, só um momentinho. Lembrem-se de que é muito importante que vocês acessem o material Aprender Sempre. E aqui nestes slides vocês poderão acessar o link que vai direcioná-los automaticamente para o site da EFAP. E lá vocês encontrarão o caderno do aluno e o caderno do professor. Vou compartilhar com vocês os objetivos desse nosso encontro de hoje, tá? E aqui nós temos que atingir, né, alguns objetivos que a gente vai procurar buscar. Então, primeiro, conhecer a sequência didática 2, brincadeiras de diferentes culturas, considerando os propósitos comunicativos e didáticos. Iremos também analisar algumas atividades propostas na sequência didática a partir das habilidades envolvidas. E discutir encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. Então, aqui temos os objetivos que a gente pretende alcançar hoje. Nesse slide vocês podem visualizar a organização do nosso encontro. E, primeiro momento, nós iremos conhecer as habilidades essenciais do currículo paulista, que serão exploradas na sequência didática 2. No segundo momento, buscaremos discutir a sequência didática 2 de língua portuguesa e a lógica de organização de suas atividades, bem como a análise de algumas delas. E, finalmente, no terceiro momento, nós trataremos das sugestões para o trabalho didático na escola no momento DATPC, no desdobramento que vocês realizam lá na escola. Vamos, então, dar início ao nosso primeiro momento da agenda. Tá? Aqui conheceremos as habilidades essenciais que são exploradas na sequência didática. Aqui, nesse e nos próximos 3 slides, estão discriminadas as habilidades que são essenciais para o desenvolvimento das habilidades, tá? E eu não vou ler, obviamente, todas, mas eu desejo destacar com vocês alguns pontos, tá? E vocês devem se lembrar que no último encontro, que a gente tratou da sequência didática 1, nós também discutimos a presença da matriz de habilidades essenciais que eles trazem, né, na sequência didática. E eles trazem as habilidades de anos anteriores, né, isso é muito necessário, que se traga a habilidade de anos anteriores. Por quê?
tem habilidades que precisam, de fato, de mais um ano de escolaridade para serem desenvolvidas. E isso é particularmente verdadeiro, principalmente se levarmos em consideração o cenário que estamos vivendo, né, e que a gente viveu aí e ainda está vivendo em relação à pandemia. Resgatar aprendizagens para recuperá-las e aprofundá-las é o objetivo desse programa. E é essencial resgatar habilidades que não foram plenamente desenvolvidas. E é por isso que vemos nessa sequência uma habilidade da educação infantil. E essa habilidade, ela se refere a expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem de fotos, desenhos e outras formas de expressão, ampliando dessa forma gradativamente suas possibilidades de comunicação e de expressão. E trata-se, professores, da habilidade E103, que é Educação Infantil 03, Língua Portuguesa 01, que pode e deve ser mobilizada no primeiro ano, quando as diferentes formas de expressão das crianças, por meio das linguagens, devem ser valorizadas e praticadas, especialmente se pensarmos naquelas crianças que devem ser a maioria nesse momento, ou seja, que ainda não expressam por meio da linguagem escrita, né? Outro aspecto que eu quero destacar é em relação ao objeto de conhecimento, construção do sistema de escrita alfabético. E neste slide, ele aparece representado em duas habilidades, que é a EF01, do primeiro ano, de língua portuguesa 7, que é compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras, ou seja, é uma habilidade que diz respeito aos estudantes compreenderem que o sistema de escrita que eles empregam lançam mão de letras para notar, cifrar, codificar os sons. Falamos disso no nosso primeiro encontro, lembram-se? E aqui também a habilidade EF, do primeiro ao segundo ano, de língua portuguesa, habilidade 1, que é ler palavras como referência para palavras conhecidas ou memorizadas, a gente chama também de estáveis, né, como o próprio nome e o nome de colegas. E já essa habilidade, ela diz respeito a um procedimento que nós, professores e professoras, precisamos atuar para que os nossos estudantes desenvolvam, certo? Em outros termos, nossa mediação em situações de observação e análise de escritas deve contribuir para que os estudantes consigam usar as palavras estáveis, usar para ler outras palavras. Por exemplo, lançar mão do próprio nome, Maria, né, para ler a palavra mata. E a gente percebe que muitos alunos fazem isso, né, essa relação com outras palavras e principalmente o nome. Como veremos nos próximos slides, este objeto de conhecimento, construção do sistema de escrita, ele vai aparecer em outras aulas atrelado a outras 3 habilidades. Então, vamos conferir quais são. Conforme chamei a atenção de vocês no slide anterior, esta sequência investe bastante na construção do sistema de escrita alfabético. E nas aulas 3, 4 e 6, por exemplo, teremos atividades que contribuem para o desenvolvimento das habilidades EF1LP08, que é relacionar elementos sonoros com sua representação escrita. Trata-se, evidentemente, de uma habilidade do primeiro ano, essencial à construção do sistema de escrita, uma vez que envolve estabelecer as relações entre fonemas e grafemas. E ao lado da habilidade EF1LP07, vista aqui no slide anterior, essas habilidades dizem respeito aos estudantes compreenderem que a escrita é um sistema de representação e notacional. E a habilidade também do primeiro ano, 13, LP13, que é comparar o som e a grafia de diferentes palavras, começo, meio e fim, certo? E a exemplo da habilidade do primeiro ao segundo, LP01, que vimos anteriormente, também essa habilidade, ela diz respeito a um procedimento que os estudantes precisam desenvolver por meio do qual ampliarão suas possibilidades de compreender como o sistema de escrita funciona. Quando o estudante ele identifica que Maria e mata
começam com os mesmos sons e com as mesmas letras, ou que a palavra cama termina da mesma forma que começa a palavra mata, ele está tendo a oportunidade de construir diferentes aprendizados, tais como os mesmos sons costumam ser notados com as mesmas letras, a mesma composição de letras, ou a mesma parte, o mesmo pedaço, a mesma sílaba, elas podem aparecer em diferentes partes da palavra. E ainda falta uma habilidade relativa à construção do sistema de escrita alfabética. E esse objeto de conhecimento, que é estruturante da alfabetização, em especial no primeiro ano. Então, ainda falta ela. Então, vamos agora conhecê-la no próximo slide. Aqui, finalmente, podemos ver qual a última habilidade dessa sequência didática que relaciona a construção do sistema de escrita alfabético, que é a EF01LP28, que é segmentar palavras, ainda que não convencionalmente, na produção escrita de diferentes gêneros. Veja bem, segmentar palavras, ainda que não convencionalmente, na produção escrita de diferentes gêneros. É interessante compreendermos por que uma habilidade como esta está presente em uma sequência didática, principalmente destinada ao primeiro bimestre do primeiro ano, quando a maioria, né, das escritas dos nossos estudantes ainda não seguia por uma hipótese alfabética. Poderíamos pensar qual o sentido de trabalhar a segmentação de texto se os estudantes sequer escrevem, ao menos sequer escrevem convencionalmente. Então, a gente vai refletir juntos sobre o porquê desse trabalho com segmentação. E ele pode e deve ocorrer desde o início da alfabetização. E como que ele tem que ser desenvolvido, né? O trabalho com a segmentação do texto em palavras somente pode ocorrer naturalmente em práticas de produção textual. E esse trabalho, ele começa quando os estudantes percebem que existem espaços em branco nos textos. Para nós adultos alfabetizados, esses espaços estão naturalizados e a gente nem percebe. Mas para aqueles que estão aprendendo a ler e escrever, há necessidade deles serem percebidos. E há de destacar um equívoco que costuma ser cometido com alguma frequência por nós, que é a crença de que os espaços em branco, eles correspondem a pausas da fala. Isso é absolutamente falso. E para percebê-lo, basta tentar falar uma frase enunciando uma palavra por vez. Por exemplo, eu gosto de ir ao cinema. Alguém fala dessa forma? Não, não é verdade? Os espaços em branco, eles delimitam as palavras que estão escritas, e sua percepção só é possível na observação da própria escrita. Para que isso ocorra, recomendam-se atividades como, vamos pensar um pouquinho, colocar barras em um texto conhecido de memória, que esteja com as palavras aglutinadas, uma parlenda, por exemplo, pintar os espaços em branco de um texto, uma quadrinha, e principalmente ditar textos ao professor ou à professora que, ao escrevê-lo, explicita segmentações enquanto escreve. Ah, sim, eu devo escrever: o rato roeu a roupa do rei de Roma. O espaço, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Notem que, ao explicitar os espaços, né, que deixa, o professor está conferindo existência e significado a esse recurso que a escrita emprega. Não se deve esperar que os estudantes segmentem corretamente no primeiro ano, mas o trabalho pode ser iniciado tanto em textos que os próprios estudantes escrevem, quando revisados, por exemplo, e especialmente em situações de textos coletivos, em que o professor funciona como escriba. Me desculpa, está chovendo aqui, eu preciso fechar. Tá bom? Dá licença. Desculpa, gente, Campinas está caindo uma chuva, então eu tive que fechar aqui, tá bom? Mas vamos seguindo.
Agora, um último destaque que eu gostaria de fazer com vocês, que é acerca das habilidades essenciais que são exploradas nessa sequência didática. Refere-se a um objeto de conhecimento relacionado à leitura, mais especificamente, às estratégias de leitura. Observem que há no slide duas habilidades atreladas a esse objeto de conhecimento, que é a EF do 1º ao 5º de língua portuguesa, né, a EF 15LP03, que é localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais, e a EF 15LP02B, que é confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes, durante a leitura do gênero textual. Observe que essas duas habilidades, elas são EF 1.5, ou seja, daquelas que se estendem do 1º ao 5º ano, o que significa que dependem de serem exercitadas ao longo dos anos para que sejam desenvolvidas. Em especial, a segunda delas, que é a 2B, ela depende crucialmente da mediação do professor. Somos nós, professores, que podemos lançar perguntas antes e durante a leitura, que levem os estudantes a elaborarem uma antecipação. Como será que brinca Cinco Marias? E inferências. O que será que significa checkmate? Também somos nós que precisamos, à medida que a leitura avança, sinalizar para a turma se as antecipações e as inferências se confirmam ou não. Já a habilidade do 1º ao 5º também, 03, relativa à localização de informações explícitas, ela pode ocorrer e ela ocorre durante a leitura. No entanto, ela costuma ser aferida ou investigada depois de ler. E em textos informativos instrucionais, como é o caso das regras dos jogos e brincadeiras, trata-se de uma habilidade que é fundamental. Imaginem como é importante saber quantos podem ser os jogadores, quais são os materiais necessários em que os espaços se pode brincar, quais são as regras e qual o objetivo. Por isso, professores, é bem-vindo que essa habilidade de localização seja explorada nessa sequência didática. Então, agora nós vamos conhecer as aulas que compõem a sequência didática 2 e analisar algumas dessas atividades, ok? Então, vamos lá. Muito bem. Até aqui, nós conhecemos as habilidades que são contempladas na sequência didática 2, e a gente se debruçou sobre algumas delas, e em particular, aquelas relacionadas à construção do sistema de escrita e as estratégias de leitura. Vocês, professores, já devem ter antecipado a potência desse trabalho, né? A potência que essas atividades permitem, certo? Então, vamos ver como isso acontece. No próximo momento do nosso encontro, nós faremos um exercício de analisar duas atividades do Aprender Sempre do 1º ano. E também iremos identificar como que, por meio delas, algumas habilidades são desenvolvidas. Então, teremos a análise das atividades, o encaminhamento das atividades para garantir o desenvolvimento da habilidade proposta e a sistematização. Agora, então, iremos conhecer as atividades da sequência didática 2 e depois analisar algumas delas. Vamos, então, conhecer o percurso que os estudantes farão nessa sequência Brincadeiras de Diferentes Culturas. Na aula 1, que é a roda de conversa, eles farão um cartaz com as brincadeiras conhecidas pela turma e escolherão a turma que vai receber o texto produzido. Na aula 2, eles ampliarão o repertório. Então, eles conhecerão as regras de um jogo de Gana para aprender a brincar com ele. Na aula 3, eles irão conhecer uma nova brincadeira. Irão ler as regras de uma brincadeira da Nigéria e escreverão o nome da brincadeira. Na aula 4, que é a enquete com a família. Nessa atividade, os estudantes farão uma pesquisa com seus familiares sobre as brincadeiras preferidas deles. Na aula 5, a escrita do nome das brincadeiras.
Eles escreverão o nome de 2 brincadeiras para brincar com uma delas. E na aula 6, lista das brincadeiras realizadas pelos familiares. Nesse momento, os estudantes irão escrever o nome de brincadeiras preferidas pelos familiares que eles não conheciam. Aqui na aula 7, aprendendo como se confecciona um brinquedo. Eles lerão as instruções para a montagem de uma boneca. Na aula 8, confeccionando um brinquedo. Eles relerão as instruções para confeccionar a boneca. E na aula 9, produção de uma ficha de brincadeira. Eles elaborarão a lista de materiais e como fazer da brincadeira escolhida pela turma. E, finalmente, na aula 10, compartilhando e brincando juntos. Aqui, os estudantes retomarão as brincadeiras que exploraram, farão um registro escrito e um desenho da brincadeira de que mais gostam e irão compartilhar com os colegas de cada turma a ficha que produziram e também convidarão para brincar. Eu escolhi começar com a aula 3, que é conhecer uma nova brincadeira, como acabamos de ver nos slides, nas primeiras aulas 1 e 2. Os estudantes, eles elaboraram um cartaz com suas brincadeiras favoritas. Eles escolheram para quem vão dar o texto que produzirem e conhecerão uma brincadeira de Gana. Agora, nesta aula 3, o que eles farão? Eles conhecerão outra brincadeira que é típica da Nigéria. E eles escreverão o seu nome. E por que eu escolhi? Então, vamos falar sobre ela. O primeiro aspecto a ser destacado refere-se, sem dúvida, ao fato de ser uma brincadeira de origem africana, a exemplo da brincadeira discutida na aula 2, que era originária de Gana. Quando você, professor, mostra às crianças o mapa do continente africano, indicando os países onde essas brincadeiras possivelmente tiveram origem, e, se possível, exibindo o vídeo que mostra crianças brincando, que está lá no caderno do professor, que traz o link, os estudantes eles terão a oportunidade não apenas de ampliar seu repertório de brincadeiras, mas principalmente de reconhecer e valorizar a cultura africana e, mais, a importância de sua presença em nossa Constituição como povo brasileiro. O segundo ponto a ser discutido diz respeito ao trabalho com a prática de leitura que poderá se dar em diferentes camadas. A ativação de conhecimentos prévios e a elaboração de antecipações que a mediação sua, professor, pode conduzir antes da leitura, né? Então, nós, professores e professoras, antes da leitura, podemos conversar com a turma, pedir que eles observem a fotografia, que digam o que veem, como imaginam que é essa brincadeira. Observando a fotografia, eles podem antecipar onde se brinca, os materiais de que precisarão, podem mesmo dizer se já brincaram com algo semelhante. Outro ponto, a leitura colaborativa realizada por nós, professores, que é aquela em que lemos durante a leitura, vamos fazendo questões para manter ativo o processo de compreensão pelos estudantes. Então, se lemos a lista de materiais, podemos perguntar: quais materiais precisamos para essa brincadeira? Ou, depois de ler as instruções sobre o como brincar, podemos perguntar: quem consegue me explicar como se brinca? E um outro ponto, depois de ler, podemos propor aos estudantes que localizem palavras no texto. Por exemplo, podemos ler novamente a lista de materiais fora da ordem que está, né? E pedir que localizem e pintem, por exemplo, a palavra corda. Por isso, podemos e devemos perguntar: há alguma palavra que pode nos ajudar a ler corda? Alguma palavra que comece ou termine dessa forma? Daiane começa com dá. E corda? Corda também termina com dá. Isso pode nos ajudar? A terceira e última consideração incide sobre o trabalho com a escrita. Como vimos nessa aula, os estudantes deverão escrever o nome da brincadeira. No caso dessa que está escrito, que está no slide, trata-se de escrever saltando feijão. Recomenda-se que os estudantes em duplas produtivas, ou seja, com escritas guiadas por hipóteses diferentes, porém próximas, recebam letras móveis para escrever.
E depois, cada um deverá copiar essa escrita em seus materiais. Durante a realização da atividade, é fundamental, professor, que você circule pelas duplas, que lance questões que apoiem a escrita e também problematizem. Assim, podemos indicar, por exemplo, a palavra feijão, né? Crianças, feijão, vocês escreveram com 2 letras, mas ela está escrita aqui no material com mais letras. Por que será que isso acontece? Ou ainda, né, vocês podem falar para eles, vocês precisam escrever saltando. Será que Sabrina pode ajudar? O que vocês acham? Então, vale destacar que nesse momento inicial, né, nesse momento aí do ano que a gente está, pode ser mais adequado oferecer aos estudantes apenas as letras móveis necessárias à escrita do título, tá? No caso, o título da brincadeira. O que permite que nós alertemos, crianças, todas as letras que eu entreguei precisam ser usadas, ok? E, naturalmente, professor, essa orientação somente poderá ser considerada e assimilada por estudante cuja escrita seguir por uma hipótese silábica alfabética ou alfabética. Para aquele cuja escrita seguia por hipóteses silábicas ou pré-silábicas, é uma orientação inócua, pois nesse momento sobrarão letras. E não há mesmo como eles usarem todas elas. Isso faz parte do processo, não é verdade? E precisa ser respeitado. Então, como a gente pode notar, trata-se de uma aula que lança diferentes desafios aos estudantes, ao mesmo tempo em que oferta diferentes aprendizagens. E em termos das habilidades, vocês percebam que são muitas as habilidades em jogo, né? Mas nós iremos falar um pouquinho sobre elas. Quais serão as habilidades que estão em jogo nessa atividade? Então, vamos falar um pouquinho no próximo slide. Vamos agora, então, examinar cada uma dessas habilidades e buscar compreender por que elas estão implicadas na atividade que a gente acabou de analisar. A habilidade EF0108, relacionar elemento sonoro das palavras com sua representação escrita, diz respeito tanto à natureza representacional da escrita, quanto ao uso de letras para notar esse som, certo? Refere-se, pois, aos estudantes estabelecerem relações entre porções sonoras e sua representação escrita, que é o que eles fazem, né? Eles fazem, por exemplo, quando suas escritas seguiam por uma hipótese silábica, e eles escrevem uma letra para cada sílaba, ou quando escrevem alfabeticamente, escrevendo uma letra para cada som. E quando os estudantes são convidados a escreverem o nome da brincadeira com letras, as letras móveis, no caso, essa habilidade está francamente em jogo e, portanto, é em desenvolvimento. Eles terão de falar as partes das palavras, suas sílabas, e buscar as letras que representam os sons. E reitero aqui que a nossa intervenção é fundamental para apoiá-los, né, para apoiá-los a encontrar a melhor forma de representação, levando-os a escrever do seu melhor jeito. E um estudante cuja escrita seguia por uma hipótese silábica sem valor sonoro, ele pode ser desafiado a partir de uma palavra estável, por exemplo, a repensar a letra que escolheu. Isso, a propósito, nos leva a outras 2 habilidades. Então, vamos ver por quê. A habilidade F01LP13, que é comparar som e grafia de diferentes partes da palavra, começo, meio e fim, ela é fundamental às reflexões necessárias à construção do sistema de escrita. Trata-se de uma habilidade que exige dos estudantes a observação e a comparação, a fim de que eles percebam, por exemplo, que uma mesma porção sonora normalmente é escrita com as mesmas letras. Por exemplo, banana, em que a sílaba na se repete, e é escrita da mesma forma nas 2 ocorrências. E apesar da habilidade se referir à comparação de diferentes partes da palavra, ela também se aplica a um expediente didático bastante empregado, sobretudo no primeiro ano, que é comparar palavras diferentes. E é isso que nós, professores e professoras, podemos propor quando sugerimos, por exemplo, que Daiane
começa com o mesmo pedaço que termina corda. Ou seja, trata-se de uma habilidade comparar, que exige um procedimento dos estudantes que precisa ser desenvolvido a partir da nossa mediação, da nossa intervenção. E é isso que ocorre na terceira e última habilidade também. Por quê? Né? Porque ler palavras, tomando como referência palavras conhecidas ou memorizadas estáveis, como o próprio nome de colegas, essa habilidade, que é a 1, 2, do primeiro ao segundo ano, é convocada em inúmeras atividades que povoam as práticas didáticas do primeiro ano. E assim deve ser, porque é fundamental que nós, professores, apoiemos os estudantes a lançarem mão das palavras que eles já conhecem, para observá-las, analisá-las e mais, usar suas partes para ler e escrever outras palavras. Se os estudantes usarem o nome Sabrina para ler saltando, ou Gabriel para ler garrafa, eles estarão exercitando essa habilidade, e o mais importante, avançando em seu processo de construção da escrita. E podemos notar que o caderno do professor, ele indica nessa aula 3, 3 habilidades ligadas à construção do sistema escrita alfabético. E não há como negar que esse objeto de conhecimento está mesmo sendo favorecido por essas atividades propostas. No entanto, embora não seja o foco da atividade, a gente não pode deixar de apontar que também há a habilidade de leituras implicadas nessas atividades. Quando no slide anterior nós tratamos das intervenções que devemos fazer antes, durante e depois da leitura, nós pontuamos a possibilidade de elaboração de antecipações e de localizar uma informação no texto. Assim, essa atividade, além de contribuir para a construção do sistema de escrita alfabético, ela também promove o desenvolvimento de estratégias de leitura, que é um outro objeto de conhecimento que é fundamental na nossa prática didática. E para finalizar aqui, vale destacar como uma única atividade, desde que conduzida com intervenções adequadas, ela pode promover o desenvolvimento de diferentes habilidades. Então, a gente vai agora observar uma outra atividade e focalizar outro ponto aí que é importante de reflexão. Aqui eu trago a aula 9, que é a produção de uma ficha de brincadeiras. É a penúltima aula dessa sequência didática. E como o próprio título indica, ela propõe a produção de um texto, e esse é o primeiro aspecto que merece destaque. E não é necessário que esperemos os estudantes saberem escrever convencionalmente para que sejam inseridos em práticas de produção textual, tá? Ao contrário, inseri-los em práticas de produção textual é fundamental para que desenvolvam procedimentos escritores, o que depende naturalmente de oferecermos as devidas condições didáticas. Então, vamos analisá-las nessa atividade. Antes de mais nada, cabe lembrar o percurso que os estudantes trilharam até aqui. Eles fizeram cartaz com brincadeiras favoritas, leituras de regras de 2 brincadeiras, enquete com a família, leitura das instruções de confecção de uma boneca, ou seja, eles tiveram diversas oportunidades de ler, explorar e compreender o tema e a estrutura do gênero que produzirão. No caso, a lista de materiais e o modo de brincar de uma brincadeira. Além disso, já na primeira aula, lembram-se, eles escolheram a turma para o qual entregariam seu texto e chamariam para brincar com eles, ou seja, desde a primeira aula já está estabelecida a situação comunicativa dessa produção. E derivado desse aspecto acima, está o propósito comunicativo dessa sequência, certo? Então, as crianças, elas têm uma imersão no universo lúdico das brincadeiras, certo? E essa sequência didática, mais uma vez, com o propósito comunicativo dela, é evidente e está explicitado, que é escrever regras de uma brincadeira para entregar à turma. Aqui, nós também trataremos da condução da atividade, que é um ponto que precisa ser explorado, tá? Então, lá no caderno do professor, tem os encaminhamentos
que você, professor, tem que garantir. Mas lembre-se, as duplas produtivas, não esqueçam, esse é o momento de trocas que é muito importante, né? As duplas ali terem esse diálogo e você, professor, acompanhar de pertinho como que eles estão discutindo essa atividade, tá? E aqui, no próximo slide, a gente vai falar quais as habilidades que estão implicadas nessa atividade. Aqui temos a habilidade que é a 12B, que é segmentar palavras, ainda que não convencionalmente na produção escrita de textos de diferentes gêneros, certo? Outra habilidade, a LP 18, que é produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cantigas, quadrinhas, parlendas, trava-línguas. E, de fato, seja no momento da escrita em duplas produtivas, seja no momento da construção oral do texto coletivo, o seu ditado, no caso ditado pelo professor, os estudantes eles contarão tanto com o apoio uns dos outros quanto do professor para escreverem a lista de materiais, que é, sem dúvida alguma, um texto que circula no campo de vida cotidiano. Vocês devem, professor, ter notado que o slide traz uma terceira habilidade que ela está registrada em vermelho. E ela está assim destacada porque ela não consta na matriz de habilidades. No entanto, eu gostaria de ler com vocês, tá? Como podem notar, essa habilidade, ela poderia perfeitamente estar indicada aqui, uma vez que não há dúvidas de que a atividade que exploramos e analisamos, ela leva ao seu desenvolvimento. Então, vamos ver qual que é a habilidade. Produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações digitais ou impressas, entre outros textos do campo de vida cotidiano, considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto e a estrutura composicional e o estilo do gênero, tá? Então, vou trazer para vocês, o fato dessa habilidade de mencionar instruções de montagem, gênero muito similar às regras de brincadeira, é outro importante argumento a favor de aceitarmos que essa habilidade poderia sim estar na matriz e desenvolvida pela aula 9. Tá? Então, agora, por que a aula 3 e 9? Por que a gente trouxe ela? Como a gente apontou no nosso encontro, na sequência didática 1, não há dúvida de que pensar as atividades que compõem a sequência didática pelo viés das habilidades, ou seja, colocando uma lupa, né, nas habilidades que cada atividade convoca, é um exercício fundamental. E nós fizemos isso com as atividades das aulas 3 e 9. Mas é importante que vocês façam isso sempre em relação a todas as atividades. Com o apoio, naturalmente, do próprio caderno do professor, que o Aprender sempre traz. Nós estamos em um programa de recuperação e aprendizagem. E para o seu sucesso, houve e continua havendo o investimento de todos os atores. Vocês, sobretudo, professor. E para mapear quais as habilidades essenciais que precisam ser foco de intervenção, você é o ator principal, tá? Então, olhar para as habilidades que são mobilizadas, estar atento a elas. Vamos agora pensar o seguinte, né, que é digno de nota que o texto produzido pelos alunos, ele será lido pelos estudantes de outras turmas que serão convidados a brincar. Nota-se, então, que as atividades ganham mais significado e o aprendizado dos estudantes se torna mais dinâmico e mais aderente, tá? E ocorre, né, mais aderente do que ocorre aí fora dos muros da escola, em que ele lê para escrever ou se escreve para ler. Então, agora, vamos encaminhar para o último momento do nosso encontro. E esse último momento, a gente traz sugestões de atividades que serão desenvolvidas lá no desdobramento, na TPC, com os seus pares, né, com o PC. Então, vamos ver as sugestões que podem ser pensadas nesse momento. E, basicamente, são 3 aspectos que merecem ser o foco de atenção. Em primeiro lugar,
estar atentos ao diagnóstico de aprendizagem dos estudantes, considerando os resultados da ADE e das avaliações que vocês também optarem por fazer para turmas de vocês. Outro ponto, baseados nesses dados das avaliações, planejar com a equipe docente outras atividades balizadas pelas atividades que você deseja promover, a fim de ampliar as possibilidades de aprendizagem. E, finalmente, retomar as discussões dessa pauta, aprofundar o estudo do material Aprender Sempre, de modo a ancorar sua prática didática em pressupostos teórico-metodológicos sólidos, bem como detectar dúvidas que precisam ser sanadas, o que poderá ser feito com seus colegas, com a equipe e com o PC. Então, que vocês tenham aí um trabalho produtivo na TPC. E para a gente terminar o nosso encontro, vamos recapitular o nosso percurso. Para começar, nós analisamos as 2 aulas, a fim de discutir os procedimentos didáticos, né, que são necessários à realização, e depois refletimos sobre as habilidades que cada atividade implica. E, por fim, buscamos compreender a importância de trabalharmos com a leitura de forma integrada. Aqui, professores, quero dizer que foi muito bom estar com vocês, compartilhando desse momento de estudo e aprendizado. Espero ter contribuído para ampliar aí e aprimorar as reflexões sobre as condições e os ganhos didáticos com a sequência didática, e peço que vocês, por favor, né, que avaliem o nosso encontro, e por meio desse link que está disponível aí, do QR Code, tá, vocês sinalizem para a gente aí, porque a contribuição de vocês é muito importante, tá? E aqui nós temos a referência, né, que foi utilizada para essa formação, e acredito que ela seja aí uma fonte muito importante, né, para vocês, de consulta e estudo, e vou finalizar aqui a apresentação, só um momentinho. Muito bem. Então, eu agradeço, né, mais uma vez a presença e me despeço de vocês, desejando que possamos estar aí juntos novamente e tudo de bom para cada um.